iremos falar sobre os efeitos do tabagismo. Você sabia que os fumantes apresentam mais riscos em adoecer do que os não fumantes? Vejam o que dizem as estatísticas. Os fumantes têm 10 vezes maior risco de adoecer de câncer de pulmão, 5 vezes mais risco de sofrer infarto, 5 vezes maior risco de sofrer bronquite crônica e enfisema pulmonar, 2 vezes maior risco de sofrer derrame cerebral. Metade dos óbitos acontecem na meia-idade, de 45 a 54 anos. Além disso, está comprovado que os fumantes morrem mais cedo. A estimativa é que o uso do cigarro pode comprometer de 8 a 22 anos de vida. Existem 25 tipos de doenças relacionadas ao tabagismo. 43% dos fumantes são vítimas de doenças cardiovasculares, 36% morrem de câncer, 20% morrem de doenças respiratórias e 1% por outras doenças relacionadas ao tabaco. Você sabe o que são doenças cardiovasculares? Cardio igual a coração, vasculares igual a vasos sanguíneos, incluindo artérias, veias e vasos capilares. São enfermidades que afetam o sistema circulatório de diferentes maneiras. Os tipos de doenças cardiovasculares mais comuns estão entre o infarto miocárdio, angina de peito e a aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura na artéria ao longo dos anos que impedem a passagem do sangue. Para funcionar, o corpo humano precisa de oxigênio no sangue, levando o ar para todos os órgãos através das artérias. Depois volta para o coração para se abastecer de oxigênio e assim prossegue a nossa engrenagem biológica. Quando as artérias fecham por causa da aterosclerose, ocorre infarto na região que não recebe a oxigenação. Sem oxigênio, o corpo entra em colapso. As causas da aterosclerose podem ser de origem genética, mas o principal motivo para o acúmulo de gordura nas artérias é comportamental. As doenças cardíacas são a principal causa da morte nos Estados Unidos e a relação delas com o cigarro já é mais que comprovada há mais de 50 anos. Fumar causa o endurecimento das artérias e aumenta expressivamente o risco de derrame. O segundo maior índice de mortes por tabagismo, com 36%, é o câncer. Você sabe o que é o câncer? É um nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado e maligno de células. Elas invadem tecidos e órgãos, podendo se espalhar para outras regiões do corpo em efeitos chamados de metástase. Dividindo rapidamente essas células, tendem a ser agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores, isto é, o acúmulo de células cancerosas. Cerca de 30% dos cânceres são causados por tabaco, 85% dos cânceres de pulmão são causados pelo tabaco, a taxa de sobrevida desses pacientes é de 12%. Estima-se que no Brasil, a cada ano, 200 mil pessoas morrem precocemente devido às doenças causadas pelo tabagismo. 20% do índice de mortalidade está relacionado a doenças respiratórias, comprovando que o fumo causa danos irreversíveis no tecido pulmonar. 90% dos casos de enfisema têm a ver com o tabagismo e se desenvolve há cerca de 20 anos após o início do hábito de fumar. Hoje, um jovem com 15 anos fumando, a probabilidade de ter um enfisema aos 35 anos é muito grande. Com essa idade, voltamos àquela estatística inicial, que metade das mortes por tabagismo ocorre na meia-idade, entre 45 e 54 anos. Outras doenças relacionadas ao cigarro são aneurisma arterial, trombose vascular, úlcera do aparelho digestivo, infecções respiratórias e impotência sexual no homem. Como podemos observar, o cigarro é um dos causadores de doenças no mundo. Quanto maior o tempo de vício, maiores são as chances de desenvolver uma dessas doenças. Fiquem agora com o enfermeiro Felipe Souza Costa. Ele vai falar para vocês um pouquinho sobre a dependência ao cigarro. Sou Felipe, sou enfermeiro, estou atuando aí na área de saúde mental há um tempo já. Tenho uma especialização em saúde mental e atuo aí no campo do álcool e drogas, né? Tabaco, lembrando que também é uma droga, né? A gente podia começar falando um pouquinho sobre a forma da dependência do tabaco, né? Que também se aplica aí a outras drogas. Acho que quando a gente pensa aí numa
dependência de alguma droga, seja ela o tabaco, por exemplo, a gente pode pensar em 3 formas aí de dependência, né? A gente tem uma dependência que é aqui, que vai acometer daí, né, nosso sistema nervoso, nosso cérebro, né, e quimicamente cria uma dependência. No caso do tabaco, essa substância é a nicotina vai aí, né, fazendo uma forma de compensação no nosso cérebro, né, que vai gerando uma sensação de prazer. E que na falta dessa substância, então, nosso cérebro, nosso sistema nervoso vai pedindo essa substância. A gente tem uma outra face da dependência, que seria uma dependência mais comportamental por esse hábito de fumar, né? Acho que um exemplo clássico do tabaco é as pessoas que precisam fumar um cigarro depois de tomar um café ou depois do almoço, né, antes de dormir. E a gente tem também uma terceira face dessa dependência que é bem importante, assim, que é um aspecto mais psicológico, uma dependência mais psicológica da droga, que seria os motivos que levam a pessoa a usar uma determinada droga, inclusive cigarro, por exemplo, né? Muitas pessoas vão usando cigarro num momento de estresse, num momento de mais ansiedade, quase como se fosse um fator terapêutico aí para levar alguns momentos da vida. E aí num uso aí crônico de cigarro, essas 3 dependências podem se relacionar e estar presentes aí nesse uso. E acho que muito do grau da dependência vai ditar a quantidade de cigarro que esse sujeito, que essa pessoa vai precisar e vai consumir no seu dia a dia. Acho que pensando aí nos prejuízos que o cigarro vai levando no decorrer da vida, né? A gente pode falar de um tanto de doenças aí pulmonares, né? Então é um produto, né? O cigarro ou o tabaco que no ato de fumar, na queima, vai gerando muitas substâncias cancerígenas aí, que vão impregnando desde a boca até o sistema respiratório como um todo, até os pulmões. A própria temperatura do cigarro pode machucando esses tecidos, provocando lesões que com o tempo pode gerar algumas doenças, inclusive algumas graves, como até um câncer, por exemplo. Até chegar nos pulmões, onde também pode causar uma irritabilidade, uma inflamação, uma infecção. A infecção não vai ser o cigarro propriamente dito que vai gerar uma infecção, mas né, ele pode, como ele vai lesionando os tecidos ficam mais suscetíveis a alguma infecção. Acho que aí de um modo mais crônico, né, o cigarro vai machucando esse pulmão até o ponto da pessoa levar ter uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente chama, que seria uma capacidade reduzida dos pulmões aí de capturar esse oxigênio pela respiração e levar para o resto do corpo, o que vai fazer a pessoa se sentir cansada, dificuldade de respirar, dificuldade aí na vida diária dela. Acho que ainda falando das doenças, além do pulmão, do sistema respiratório, a gente vai falando que o cigarro vai levando a doenças aí cardiovasculares, né, nos vasos sanguíneos, vai promovendo um maior risco de infarto, de AVC, de aterosclerose, por exemplo, que é o acúmulo de gordura aí nas nossas artérias. Ou seja, vai trazendo um monte de prejuízo que pode levar à diminuição da qualidade de vida do sujeito, e dependendo da doença, até a morte, assim, né? E aí acho que a gente conhecendo um pouco dos riscos do tabagismo, né, das doenças e dos prejuízos que ele pode causar, e conhecendo também as formas de dependência do tabaco, a gente pode pensar, né, quando a gente pensa em alguma forma de prevenção ou cuidado para as pessoas que já fazem uso do tabaco, desde
uma educação em saúde, por exemplo, onde a gente consegue elucidar um pouco as pessoas sobre os riscos desse tabaco, até no cuidado para as pessoas que já fazem uso do tabaco e são dependentes, por exemplo. Acho que nesse sentido do cuidado, a gente tem no SUS um projeto mesmo, um programa nacional de controle do tabagismo, que tem uma metodologia para aplicar as pessoas para elas tentarem parar de fumar. Essa metodologia aí, onde as pessoas tentam parar de fumar, é ofertada pelas unidades básicas de saúde, pelos postos de saúde, pelas UBSs. A maioria delas tem. Geralmente, quando não tem, eles encaminham para outra unidade que tenha, ou tem uma fila, ou tem alguma projeção desse grupo acontecer. Assim. Geralmente é um grupo que acontece nas unidades básicas de saúde. Acho que quando a gente pensa... então dentro dessa metodologia, né, como cuidar de uma pessoa que faz uso do tabaco, né, acho que um pouco é descobrir como que é a dependência dessa pessoa, se ela vai num fator mais psicológico, mais comportamental ou mais químico, né, o químico vai estar presente em todas, mas relacionado aí com a quantidade de cigarros que a pessoa fuma, mas descobrindo um pouco da forma da dependência dessa pessoa, a gente consegue pensar num cuidado, por exemplo. Pessoas que fazem uso do tabaco no sentido de ser um hábito, né? Algo mais comportamental, né? Quando acordam, depois que comem, quando tomam café, quando fazem uso do álcool, antes de dormir. Uma das coisas que se pensa em fazer com essa pessoa é como transformar esses hábitos, né, que são acompanhados do cigarro, em outros. Isso é uma forma, por exemplo, né, acho que tem alguns conselhos bem clássicos assim, que vão sendo orientados de, por exemplo, se você é acostumado, né, a fumar um cigarro depois do café, você pode mascar um cravo, você pode beber uma água, você pode mascar uns chicletes, né? Para dar nessa mudança de hábito mais comportamental. Se você tem pessoas aí que fumam bastante cigarros por dia e quando vão tentar parar, referem muita fissura, por exemplo, no sentido de você perceber que tem algo mais químico, você pode orientar quando ela for buscar um serviço de saúde, por exemplo, nessas UBSs, nos postos de saúde, que se usa um adesivo de nicotina, por exemplo. Isso pode aliviar bastante os sintomas de abstinência quando a pessoa decide parar de fumar, por exemplo. E aí, acho que outra orientação do cuidado, quando se identifica, por exemplo, que tem algo mais psicológico envolvido, assim, né? Controle de ansiedade, situações de estresse, tensões da vida, do trabalho, por exemplo, aí acho que tem um pouco de outro caminho, que é se entender um pouco o outro, né, de um acolhimento, de uma escuta, para que junto com essa pessoa se entenda o que se relaciona com o uso do tabaco, para se pensar estratégias para que ela não precise do tabaco nesses momentos de maior tensão e ansiedade. Mas isso pode variar de pessoa para pessoa. Acho que lá no posto de saúde, quando se pensa no grupo do tabagismo para ajudar as pessoas, vai se pensar nessas três formas e como ajudar tal pessoa de tal forma. E acho que com o tempo, assim, né, quando uma pessoa decide parar de fumar e aí cessa o uso do cigarro, aí depois de 2 semanas esses sintomas mais de abstinência por causa de uma questão química já vão estar melhor, assim, essa abstinência já vai passar e o que pode sobrar é mais essa coisa comportamental e psicológica. E aí também, conforme a pessoa for ficando sem tabaco, ela vai começar a sentir
o seu corpo de um jeito diferente, né? Então ela vai se sentir mais disposta, vai ter mais energia, a respiração vai estar mais leve. Do que mais? Acho que ela vai sentir cheiros e o paladar de uma forma melhor. E além de outros benefícios a longo prazo, assim, né? No sentido de que ela pode evitar um monte de doenças que vêm junto com esse tabaco. Acho que deixo como orientação aí para finalizar que nos serviços, nas empresas aí se possa ter um acolhimento para as pessoas que fazem uso do tabaco. Acho que é a dependência do tabaco, né, é uma doença que está muito presente aí na vida das pessoas. Acho que muita gente faz uso do tabaco. É uma coisa para a gente olhar e pensar, né, sobre saúde. E é bom a gente saber também que a gente tem dentro do SUS um Programa Nacional de Controle do Tabagismo que vai ofertar um cuidado para as pessoas que querem, desejam parar de fumar, que às vezes sozinhas não conseguem. Olá, eu sou a Alana, estou no segundo módulo do curso técnico de segurança do trabalho. Estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre políticas públicas anti-tabagismo. Vocês sabem como surgiram essas políticas públicas anti-tabagismo? Em meados do século XX, as análises econômicas mostraram que os ganhos com a taxação do cigarro eram inferiores aos gastos com a saúde pública. Também havia uma diminuição na produção laboral e o encurtamento no tempo de vida das pessoas. No Brasil, entre os anos de 1960 e 1970, começaram a surgir projetos de lei que refletiam sobre a preocupação da afetação da saúde pelo cigarro. Então, no ano de 1986, o Ministério da Saúde, por meio do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, lançou o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, que tem por objetivo prevenir o uso do tabaco por crianças e adolescentes e também estimular o abandono do cigarro daqueles que já são dependentes. Vocês conhecem a Convenção Quadro da OMS? Essa política pública ela é reconhecida mundialmente e já teve uma aceitação de 192 países. O objetivo dessa Convenção Quadro é proteger as presentes e as futuras gerações das devastadoras consequências do tabagismo. O Brasil ele se destaca nessas campanhas antitabagistas, atingindo um alto nível de assertividade quanto ao monitoramento do uso do tabaco, no aumento dos impostos e na oferta da promoção de saúde pública. Vocês sabiam que a Portaria Brasileira número 571 de 2013, ela cita as diretrizes de cuidado à pessoa tabagista e garante que o tratamento, incluindo avaliação clínica e oferta medicamentosa, deva ser feito pelo SUS. E vocês sabiam que o dia 31 de maio é considerado o Dia Mundial Sem Tabaco? Esse dia foi criado pela Organização Mundial da Saúde para alertar sobre as doenças e as mortes evitáveis causadas pelo tabagismo. Fiquem agora com o depoimento do Fúvio. Ele vai falar para vocês sobre como ele conseguiu largar o cigarro após ter contraído a Covid-19. Bom dia, meu nome é Fúvio, tenho 43 anos. Fui fumante durante 25 anos, né? E o que me levou a parar, né? Que até hoje eu não entendo como que eu conseguia fumar. Ficar puxando aquela fumaça, tragando tudo. E o que me fez tomar hoje nojo do cigarro, bem nojo até da fumaça, me faz mal, foi devido ao Covid que eu contraí, né? Esse vírus, infelizmente, onde eu fiquei 36 dias internado na UTI, 20 dias entubado, né? E por um milagre de Deus, tô aqui hoje para contar que, poxa, eu tinha todos os riscos possíveis. Tabagismo, obesidade, tive infecção generalizada, tive que fazer hemodiálise, tive água no pulmão. E hoje, uma das coisas mais impressionantes que me aconteceu foi pegar a ressonância
o ultrassom e o médico falar: Fúvio, parece que você nunca fumou na sua vida. Então, para honra e glória de Deus, hoje tomei nojo mesmo do cigarro, né? Foi um marco na minha vida, né? De diversas coisas que eu já passei na vida, mas isso daí foi um marco, enfim, da minha vida, né? Fiquem agora com o depoimento da Tainá Bins. Eu sou a Tainá, faço parte da turma do segundo módulo do curso de Técnico de Segurança do Trabalho na INTEC José Rocha Mendes. Venho aqui para falar um pouco sobre o meu processo para parar de fumar. Tem aproximadamente uns 9 meses que eu parei de fumar, decidi parar de fumar de vez. Já havia tentado umas 2 ou 3 vezes, mas como muita gente deve ter noção de quem é fumante, para parar de fumar é muito difícil, porque envolve muitas questões. Muitas das vezes o ato de fumar acaba sendo um refúgio para muitas situações que a gente passa no dia a dia, questões de nervosismo, você acaba que desconta no cigarro, então isso acaba que torna um pouco mais difícil a gente conseguir focar e determinação, né, para conseguir levar adiante essa questão de tentar parar de fumar. Depois que eu parei de fumar, a minha vida em questão de saúde melhorou bastante. Eu tenho uma doença chamada dermatite atópica e com certeza a questão do tabaco influenciava muito. Eu tinha crises muito frequentes, né, dessa minha doença, então muitas das vezes eu fui parar no hospital precisando tomar medicação direto na veia. Tive crises bem difíceis, porque pelo fato da doença em si, porém com a intensificação da questão do cigarro. Então, depois que eu parei de fumar, eu tive uma crise só nesse meio tempo, mas depois disso me trouxe muito benefício. Eu tenho uma qualidade de vida melhor em vários quesitos, no sentido de mais disposição. Por exemplo, para caminhar também, não sinto mais tanta dificuldade, questão respiratória. E no sono também percebi que depois que eu parei de fumar teve uma boa melhora. E também não é um quesito profissional, porque a qualquer momento eu queria fumar, só que eu não podia sair do ambiente de trabalho por questão de comprometimento. Era algo meu também, mas muitas situações levavam ao fato de querer fumar, e aí eu ficava irritada porque eu não podia parar para sair fumar naquele momento. Então, me trouxe esses pontos de beneficiamento à questão de parar de fumar. A gente sabe que fumar, além de causar câncer, traz malefícios não só para quem fuma, mas também para quem está próximo, né? Por exemplo, se você está num ponto fumando um cigarro, quem está perto vai acabar inalando aquela fumaça e também vai acabar fazendo mal para aquela pessoa. E isso acaba que eu parar para pensar que eu não estou fazendo mal a mim, também as pessoas ao meu redor, já é mais um objetivo alcançado, e isso acaba que faz muita diferença também. Então, vou dizer, não é fácil. Eu só parei da noite pro dia, literalmente. Meu maço de cigarro acabou. Isso era no sábado. E aí eu falei pra mim assim, não vou comprar cigarro. Não comprei cigarro. Aí na segunda-feira, eu estava com a presença de um colega da família. E ele também ele é fumante. E aí, como eu já tinha quase 48 horas que eu não fumava, e aí ele chegou perto, acendeu o cigarro, e o cheiro do cigarro fez com que a minha vontade viesse à tona. Tipo, acabei que deixei de lado, falei assim, não, vou fumar. Fumei 2 cigarros. Era isso na segunda de noite. Aí a partir daquilo ali, não fumei mais.
Isso foi em agosto do ano passado, agosto de 2020. Então tô nessa luta aí diária. Tem dias que o cheiro de cigarro me dá muita vontade de fumar, e tem dia que o próprio cheiro de cigarro me enjoa, e aí eu fico pensando em todos os males que causa. E mesmo que difícil, eu tento levar pra minha vida de que foi a minha melhor escolha. E é o que ajuda a gente manter o foco pra conseguir desapegar a vida, assim. A gente sabe que realmente não é um processo fácil. Tem muitas pessoas, conheço pessoas, inclusive, que também hoje não é fumante, mas teve muita dificuldade, teve que fazer tratamento com medicação, acompanhamento médico, tudo, para conseguir parar de fumar. Depois de muita luta, acabou que conseguiu, e um dos maiores motivos para essa pessoa também parar de fumar foi por ter perdido alguém próximo por câncer. Então, às vezes, não necessariamente a gente precisa passar por algum trauma, mas é mais, eu vou dizer, não só questão de força de vontade, porque é muito difícil você ter que desapegar de algo que é o seu refúgio, que é literalmente um vício. Inclusive, tem momentos que eu me apego, eu estou com a caneta na mão e faço o gesto, e o gesto é como se eu estivesse fumando cigarro. E é inconsciente muitas das vezes que isso acontece. Então, realmente é um ato muito difícil de desapegar. Desejo a todos que tenham vontade, aos que tentam, que continuem tentando. O momento vai dar certo, vai chegar, e é isso. Olá, meu nome é Natália, sou médica veterinária, faço parte da ONG Clube dos Vira-Latas. A ONG Clube dos Vira-Latas é uma organização não governamental que hoje cuida de mais de 500 animais, tratando deles diariamente, alimentando e fornecendo assistência médica. Hoje em dia, a ONG vive exclusivamente de doações. A maioria dos animais que chega aqui são vítimas de maus tratos, ou foram atropelados, ou abandonados à própria sorte. Nosso objetivo é resgatá-los, tratá-los e conseguir para eles um lar responsável, para que eles possam ter uma vida feliz e digna. A ONG já tem mais de 19 anos de existência e nesse período já contabilizou mais de 15 mil adoções. Para ajudar a ONG Clube dos Vira-Latas, acesse o site www.clubedosviralatas.org.br ou escreva para o nosso e-mail contato@clubedosviralatas.org.br. Obrigada!